Você sabe o que é o Teorema de Pitágoras? A aula de hoje iremos falar sobre esse teorema e também diferenciar hipotenusa de cateto. Então, vem comigo. Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Sena. Iremos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras, mas antes se inscreva aí no canal, acione o sininho, que é para você receber as atualizações, tá bem? Então vem comigo. É o seguinte, vamos começar com o desafio, tá certo? O desafio é o seguinte, você tem aí um prédio de 12 metros de altura, tá? E foi colocado uma escada até o seu topo. A distância do pé da escada até a base do prédio é de 5 metros. Eu quero saber qual é a medida de x sem ter nenhum material para medir. E aí, pessoal, como é que se faz isso? É claro, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras, tá bom? É por isso que ele existe, facilitar aí os nossos cálculos, tá bom? Então é o seguinte, o Teorema de Pitágoras está dizendo, Pitágoras é esse mocinho aqui, ó, esse desenhozinho, tá? O Teorema de Pitágoras, pessoal, se dá em cima de triângulo retângulo. Sena, o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus aqui, ó. 90 graus, tá, ó, perpendicular o mesmo daqui, ó. O solo com o prédio formam aqui, ó, 90 graus. Então isso aqui, ó, pessoal, é um triângulo retângulo, tá bom? Agora vamos ver, vamos estudar os três lados desse triângulo, tá? Nós temos aqui três lados que formam o triângulo, sendo que um lado é maior, esse lado inclinado. Pessoal, quando você tem um lado maior no triângulo, esse lado maior no triângulo retângulo recebe o nome de hipotenusa, tá beleza? E os dois outros lados que sobraram são os catetos. Então, no triângulo retângulo, o lado maior ou o lado oposto a 90 graus se chama hipotenusa, beleza? E os demais aqui, ó, a altura e a base, são os catetos, tá bom? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que você deve ter a medida da hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, tá bom? Pessoal, eu vou pegar aí, para melhorar mais essa explicação, aí uma animação do TED ED, tá bom? Do canal TED ED, tem aqui na descrição, tá bom? E iremos ver como foi que se deu esse Teorema de Pitágoras por animação, tá beleza? Então, vamos lá ver a animação, um pouco mais de história, um pouco mais de como aconteceu o Teorema de Pitágoras. Depois, iremos fazer exercícios, tá bom? E iremos resolver também esse desafio aí da escada, tá bem? Então, vamos lá. O que Euclides? Einstein, aos 12 anos de idade, e o presidente americano James Garfield têm em comum. Todos produziram comprovações requintadas para o famoso Teorema de Pitágoras. A regra que diz para um triângulo retângulo, o quadrado de um dos lados mais o quadrado do outro lado é igual ao quadrado da hipotenusa. Em outras palavras, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c é igual a c ao quadrado. Essa afirmação é um dos princípios mais fundamentais da geometria. É a base para a aplicação do teorema, como a construção de prédios estáveis e a triangulação de coordenadas do GPS. O teorema tem esse nome devido a Pitágoras, um filósofo e matemático grego do século 6 anos antes de Cristo, mas foi empregado mais de 1000 anos antes. Uma tábua da Babilônia de cerca de 1800 a.C. lista 15 grupos de números que obedecem ao teorema. Alguns historiadores especulam que projetistas do Antigo Egito usaram tal grupo de números 3, 4 e 5 para fazer ângulos retos. O teorema é que projetistas poderiam esticar uma corda com nós com 12 segmentos iguais para formar um triângulo com lados de comprimento 3, 4 e 5. De acordo com a conversão do Teorema de Pitágoras, isso gera um triângulo retângulo e, consequentemente, um ângulo reto. E os mais antigos textos matemáticos indianos conhecidos, escritos entre 800 e 600 a.C., afirmam que uma corda esticada pela diagonal de um quadrado gera um quadrado 2 vezes maior do que o seu original. Essa relação pode ser deduzida pelo Teorema de Pitágoras. Mas como sabemos que o teorema
é verdadeiro. Para todos os triângulos retângulos numa superfície plana, e não apenas aqueles que os matemáticos e projetistas conheciam, uma prova clássica frequentemente atribuída ao próprio Pitágoras usa uma estratégia chamada de comprovação para reagrupamento. Considere 4 triângulos retângulos idênticos com comprimento dos lados A e B e o comprimento da hipotenusa C. Arrume-os de modo que sua hipotenusa forme um quadrado inclinado. A área desse quadrado é C ao quadrado. Agora, reorganize esse triângulo dentro de 2 retângulos, deixando quadrados menores ao lado dele. A área desse quadrado são A ao quadrado e B ao quadrado. Aqui está o segredo. A área total da figura não mudou e as áreas do triângulo não mudaram. Então, o espaço vazio em um C ao quadrado deve ser igual ao espaço vazio no outro, A ao quadrado mais B ao quadrado. Outra confirmação vem do colega matemático grego Euclides e de Einstein aos 12 anos de idade, que também se deparou com uma comprovação quase 2000 anos depois. Essa demonstração, devido a um triângulo retângulo, divide um triângulo retângulo em 2 outros e usa o princípio de que os ângulos correspondentes de 2 triângulos são equivalentes. Então, para esses 3 triângulos similares, você pode escrever essa expressão para os seus lados. AC sobre CD igual a BC sobre CA. Aliás, sobre AC. E AB sobre BD igual a BC sobre AD. Agora, em seguida, vamos reorganizar os termos. AC ao quadrado é igual a BC vezes CD e AB ao quadrado é igual a BC vezes BD. E por fim, some as 2 equações e simplifique-a para obter AB ao quadrado mais AC ao quadrado igual a BC ao quadrado. Ou você pode colocar o A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Aqui está um modelo que usa um mosaico, um padrão geométrico repetitivo para uma comprovação mais visual. Você consegue ver como ele funciona? Pause o vídeo, se você quiser, algum tempo para pensar sobre isso. Aqui está a sua resposta. O quadrado cinza escuro é A ao quadrado e o cinza claro é B ao quadrado. O quadrado contornado em azul é C ao quadrado. É o seguinte, pessoal, aí, gostaram da animação? Deu para tirar todas as dúvidas sobre o Teorema de Pitágoras? Percebeu que tem várias maneiras de você provar o teorema? Então é o seguinte, agora vamos para aquele desafio da escada, tá bom? Aqui está a escada, eu tenho a altura, tá? Lembrando, o lado inclinado oposto a 90 é a hipotenusa, então o x aqui é a hipotenusa e o 5 e o 12 é o cateto, tá bom? Ele está dessa forma aqui, ó, aqui a escada é o C, a altura aqui do prédio é o A e a base, a distância entre a escada e o prédio é B, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular. Aqui está o Teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos seus catetos, tá bom? Quem é o C aqui? É o x, Sena. Tá, ele aqui vai ficar x ao quadrado. Quem é o A? Sena, o A aqui vai ser... Pessoal, o A pode ser o 5 ou pode ser o 12. Tanto faz porque os dois são catetos, né? Então, eu vou chamar o A aqui de 5, vai ficar 5 ao quadrado. E o B vai ser 12 ao quadrado. Beleza? Agora ficou fácil. Vamos lá, repetir o x ao quadrado está aqui. 5 ao quadrado vai dar 25. 12 ao quadrado vai dar 144. Agora, se eu pego aí o 25 e somo 144, dá um 69, né? 169. Pessoal, para tirar essa potência de 2 aqui, eu boto uma raiz quadrada aqui no 169 e o quadrado desaparece, beleza? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele no quadrado, tá bom? Então é o seguinte, qual é a raiz quadrada de 169? É 13 metros, né? Ou seja, 13, porque 13 vezes 13 dá 169, não é isso? Então essa escada, pessoal, aí do desafio tem 13 metros, né, de comprimento, beleza? Vamos agora para um exercício. O primeiro exercício é o seguinte. João é um navegante solidário. Deseja ir da cidade A à cidade B. Ambas as margens de um lago é representadas na figura a seguir. Ele não considera a correnteza da água e pretende navegar o menor tempo possível. Qual é a distância em quilômetro entre a cidade A e a cidade B? Muito massa, vamos fazer isso aqui, ó. É o seguinte, pessoal, tá aqui o desenho,
Ele quer ir da cidade A para a cidade B. Pessoal, perceba o seguinte, se eu ligar de A para B, descer aqui, ó, e seguir para A, eu formo um triângulo, percebeu? Ó? De A para B, desço até aqui, ó, formo 90 graus aqui e vou para A. Isso aqui lembra o quê? Isso mesmo, Teorema de Pitágoras, beleza? Ele quer a distância do barco que vai de A para B, eu vou chamar ele de X, tá bom? Agora perceba o seguinte, quem é aqui a altura e quem é a base? É o seguinte, pessoal, a altura é 6. Por que é 6? Perceba aqui, ó, de 4 para 10 é 6, beleza? Vamos para a base, ó, vai ser de 2 para 10. De 2 para 10 eu tenho 8. Teorema de Pitágoras, né? Vou pegar esse x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Vou usar aqui ele, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Tá armado aqui, ó. X ao quadrado, que é a hipotenusa, o cateto 6 ao quadrado mais o cateto 8 aqui, ó, ao quadrado. Vamos lá. 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, 36 mais 64 dá 100, ou seja, x ao quadrado é igual a 100. Para eliminar essa potência, eu vou botar o 100 na raiz quadrada, tá? Ou ele aqui, raiz quadrada de 100 dá 10, né? Então ele vai sair do ponto A para o ponto B aí com o seu barquinho, vai percorrer aí 10 km. Nós estamos falando da alternativa B, tá bom? Vamos para mais um exercício de Teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó. Ácido da PUC, né, no vestibular. A soma dos quadrados dos três lados de um triângulo retângulo é igual a 32. Quanto mede a hipotenusa do triângulo? Em primeiro lugar, vamos desenhar o triângulo. Tá ele aqui, ó, tá? C aqui é o quadrado, que é a hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos seus catetos. Tá aqui a fórmula, tá? Que ele falou que era um triângulo retângulo. Mas ele falou que a soma dos quadrados dos três dá 32, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado dá, na verdade, 32. Tudo bem? Beleza. Pessoal, perceba o seguinte. A ao quadrado mais B ao quadrado é C ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui, ó. Eu vou substituir o ao quadrado mais B ao quadrado por C ao quadrado. Beleza? Então, se eu botar aqui o C ao quadrado, vai ficar C ao quadrado aqui mais C ao quadrado igual a 32. Dessa forma. Tudo bem? C ao quadrado mais C ao quadrado, pessoal, vai dar 2C ao quadrado igual a 32. Eu agora vou dividir o 32 por 2, que vai dar 16. Então, vai ficar C ao quadrado igual a 16. Para eliminar essa potência, vou botar o 16 na raiz quadrada. Ele aqui, ó. E qual é a raiz quadrada, Sena, de 16? É 4, né, pessoal? 4 aqui, ó. Então, nós estamos falando aí da alternativa B. Beleza? Vamos agora para a penúltima questão desse vídeo. É o seguinte, uma questão do Enem. Ele diz assim... Na figura acima, esta figura, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Pessoal, o corrimão é isso aqui, ó, é o 30, mais esse aqui inclinado, que eu não sei o valor dele, e 30. Então, eu tenho que achar esse pedaço aqui, ó. Se eu achar esse pedaço, eu somo com 30 e 30, aí eu acho o total do corrimão, tá bom? Então, vamos fazer aqui o desenho dele. Tá aqui o garoto. Perceba o seguinte, pessoal. Para eu achar esse corrimão, se você faz esse percurso aqui, ó, o que é que você está percebendo? Que ele é um triângulo, né? Ele vai ficar dessa forma aqui, é um triângulo, ó, tá certo? Agora, quem é a altura desse triângulo? É 90, vou passar ele para cá, ó. A altura deste triângulo tá aqui, ó, 90, tá? Agora, a base dele, pessoal, são 5 degraus, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, são 5 de 24 e 5 vezes 24 dá 120 centímetros. Então, nós temos aqui, ó, o triângulo retângulo. Vamos usar novamente o Teorema de Pitágoras. Vai ficar dessa forma, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 90 ao quadrado mais 120, que é o outro cateto ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá, C ao quadrado repete, 90 ao quadrado dá 8.100, mais 120 ao quadrado dá 14.400. Pessoal, somando 8.100 mais 14.400, nós teremos 22.500, tá? Vamos colocar esse 22.500 na raiz quadrada, que é para eliminar a potência de 2 aqui, tá? Qual é a raiz quadrada de 22.500, tá? Pessoal, 22, se você observar aqui, ó, 225 é 15. Tirando o zero, né, vai ficar 150, beleza? Então aqui, ó, o x é 150 km, mas não é a resposta. 150 esse lado, esse corrimão inclinado aqui, ó. Ele quer o corrimão todo, né? Então vai ser 30 mais 150 mais 30. Aqui, ó.
Então, 150 mais 30 vai dar 210 centímetros. Lembra que ele quer em metro, a alternativa está em metro. Então, de centímetro para metro, você anda duas casas para trás. Ó. 1, 2. Vai ficar aí 2,10, ou seja, você divide por 100, né? Então, 210 centímetros é 2,10 metros, ou 2,1 metros. Nós estamos falando aí da alternativa B, tudo bem? Vamos agora para a última questão do Teorema de Pitágoras. Percebeu que é muito fácil? Né? Então vamos lá, vamos fazer essa daqui. É o seguinte, essa aqui é histórica, tá pessoal? É o seguinte, um grande matemático hindu chamado Bhaskara, então ele aí, ó, registrou em sua obra Lilavati um antigo problema chinês. Ele diz o seguinte, pessoal, o problema do bambu quebrado, que diz o seguinte, se um bambu de 32 cúbitos, ou seja, a altura dele aqui é 32 de altura, né, é quebrado pelo vento, ele aqui ó, está quebrado pelo vento, de modo que a ponta encontra o chão a 16 cúbitos, ou seja, daqui para a ponta dele vai dar 16, né, da base, e que a altura a partir do chão ele foi quebrado, ou seja, ele quer saber isso aqui, ó, pessoal, esse pedacinho aqui, ó, tá? Esse pedacinho aqui que eu não sei quem é que eu vou chamar de x, tá? Então vamos ver aqui no esquema, tá aqui, ó, ele aqui é 32 cúbitos, tá, a altura, aí ele quebrou, tá? Se ele quebrou, pessoal, a gente não sabe essa altura aqui, de onde ele quebrou. Eu vou chamar ele de x, tá? Agora lembra o seguinte, ele todo é 32. E essa parte quebrada aqui vai ser o quê? O 32 menos o x. Tá aqui, tá? Então, ó, ele todo é 32, como ele quebrou, ele ficou só em pé aqui x, então será o quebrado 32 menos x. E a base, que vai da base para o ponto de encontro, né, o ponto na qual ele quebrou, quando ele teve contato com o solo, é de 16 cúbitos. Pessoal, o que é que você está percebendo aqui? Que é um teorema de Pitágoras, né? Aqui, ó, 90 graus, não é? Aproximadamente 90 graus. Quem é a hipotenusa? 32 menos x. Sena, por que é o 32 menos x mesmo? É o lado inclinado, o lado maior do triângulo. O x é cateto e o 16 é cateto, tá bom? Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. 32 menos x ao quadrado, como é uma equação, bota no primeiro, no parêntese, né? Igual cateto x ao quadrado, mais a base que é 16 ao quadrado. Beleza? Vamos calcular. Pessoal, aqui eu tenho produtos notáveis, tá? Então vamos fazer o seguinte. 32 ao quadrado, pessoal, vai dar 1024. Tudo bem? Agora repete o menos aqui e vou fazer assim, ó. 32 vezes x dá 32x. Aí você dobra ele. Qual o dobro de 32, professor? 64. Então, 32 vezes x dá 32x, dobra ele, vai ficar 64x. Mais, né, sempre o último aqui é mais, x ao quadrado. Resolvemos aqui uma maneira rápida de produtos notáveis, tudo bem? Que é igual a x ao quadrado mais 16 ao quadrado, 256. Pessoal, é o seguinte, percebeu que se eu colocar esse x ao quadrado para cá, eu vou cortar com esse x, vai ficar zero, né? Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou manter o menos 24, o 1024, vou passar para o primeiro membro o 256 para cá, negativo, tá? O 64 passei para lá positivo, tá? Então vai ficar dessa forma, 64 mais x ao quadrado menos x ao quadrado. Pessoal, eu vou cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. Por quê? X ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. E resolver esse problema aqui, ó. 1024 menos 256 vai dar 768. 64x repete, x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero, tá bom? Pessoal, eu agora vou pegar o 768 e vou dividir por 64, né? Fazendo essa divisão aí, eu vou ter 12 metros, ou seja, ou ele vai ficar aí quebrado, né? Ele vai ficar em pé ainda 12 metros de altura, o bambu, né? Ou seja, 2 metros não, 12 cúbitos, né? Nós estamos falando aí, pessoal, da alternativa C. É isso aí, pessoal. Vimos aí o Teorema de Pitágoras, a diferença de hipotenusas e catetos, tá bom? Mas antes de terminar nossa aula, não se esqueça aqui embaixo, ó, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações e até a próxima aula.